Oi, gente, aqui é Antônia Júlia da terceira série, turma Alemanha, e eu escolhi a obra Morte e Vida Severina, do autor João Cabral de Melo Neto, para ler, e eu vou falar um pouquinho sobre ela nesse vídeo. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Bom, primeiramente o livro reúne diversos escritos do João, então a data é bem variável. Mas Morte e Vida Severina foi escrito entre 1954 e 1955 e possui uma temática regionalista. O João era pernambucano e ele era diplomata, o que permitiu com que ele trabalhasse em várias cidades que deram a grande influência para ele e para sua obra, e assim ele foi consagrado um renomado autor. Então, nesse livro tem vários poemas que ele faz relatando as paisagens e as viagens realizadas por ele na região nordestina. E assim, finalmente, a gente chega em Morte e Vida Severina, que foi um dos capítulos mais legais que eu achei desse livro. Na história, os personagens principais são o Severino, que é o narrador e personagem principal, o retirante, e o seu José, que é o mestre Carpina, que é quem salva a vida do Severino e impede ele de cometer suicídio em determinada parte da história. Então, Morte e Vida Severina vai mostrar a viagem de Severino, que deixa o sertão do Nordeste em direção ao litoral para buscar melhores condições de vida. O Severino ele encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, também passam por diversas dificuldades no sertão, como, por exemplo, a infertilidade da terra, as injustiças contra o povo, o enterro de um moço que foi assassinado por ter posses de terra e muitas outras mortes também. Tirando todas as tragédias que são relatadas no texto, ele também tem algumas paisagens, alguns sentimentos e até a tentativa de suicídio, inclusive foi algo que eu achei muito interessante, porque quando o Severino ele tenta o suicídio, o seu José, que é um carpinteiro, ajuda ele e fala do nascimento do seu filho. E esse acontecimento na vida dele é uma indicação que remete ao nascimento de Jesus, que era também filho de um carpinteiro, trazendo então uma mensagem de esperança ali naquele momento. Agora, relacionando com o modernismo, é bem perceptível na obra do João Cabral de Melo Neto as características da corrente regionalista, já que ele aborda bastante os temas da miséria, da seca e o descaso dos políticos com o Estado que ele vive, e também a denúncia social ali é algo muito explícito na obra dele. Por ter sido uma obra muito significativa, a história do Severino ela foi transformada em filme. Inclusive, eu usei todos os filmes relacionados a essa obra aqui nesse vídeo, então vocês podem ver como foi algo muito prestigiado aqui e foi muito legal eles terem reconhecido a história do Severino e toda a denúncia. Então, existem hoje disponíveis vários projetos cinematográficos que contam por meio do cinema e da tecnologia a história narrada no livro. E aí eu usei aqui uma animação muito interessante produzida pela TV Escola e que vocês viram no começo, e também um teleteatro musical produzido pela Rede Globo em 1981, que é muito legal, eles cantam toda a história. Outro fato muito interessante que utiliza do fazer artístico, que conta a mesma história, é a criação do álbum Morte e Vida Severina, do Ayrton Barbosa, Chico Buarque e do João Cabral de Melo Neto, que são várias músicas assim que narram também a história do Severino e tem muita relação com o livro, com o texto escrito no livro que eu mostrei para vocês, e é muito, muito legal ouvir as músicas que estão nesse álbum. Somos todos severinos, iguais, em tudo e na sina.
na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, sobre o mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque no sangue que usamos tem pouca tinta. Mas, se somos severinos, iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual, que é aquela mesma morte severina. Morte quem se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, e de fome um pouco por dia. E é assim que a doença, que a tristeza ataca com qualquer idade. Inclusive gente não nascida. Mas para que melhor possam conhecer a história de minha vida, passa a ser só o Severino, que em vossa presença imita.